Que aí E fica todo mundo afastamento certinho. com razão de saúde mental, como que vocês lidam? Porque tem muita gente que fala assim, ai não, mas esses afastamentos por crise de ansiedade, que estão cada vez mais comuns, Sim. né? É demissão na certa. Não, não. Não, isso não existe. Isso, na verdade, seria um preconceito, né? Porque Uhum, você, na maioria das vezes, você não escolhe ter uma saúde mental prejudicada, né? Isso uhum. aí são acontecimentos e são consequências de uma gama de motivo, né? Ninguém pede para estar doente, nem fisicamente, nem mentalmente. E como funciona para comprovar aquele funcionário que fala que justamente está assim por causa do ambiente tóxico do trabalho? Então, aí você tem todo um estudo em cima para saber se é uma questão ocupacional ou não. Por isso que é importante os bonitinhos comparecerem nas consultas que nós fazemos assistenciais, né? Eu imagino e espero que todos os locais sejam dessa forma, aconteçam dessa forma, porque ali o médico ele tem, né, a lábia, ele tem o poder de aceitação do que é certo e o que é errado, né? Então, ali, numa conversa, a gente já pegou muitas coisas assim, que foi demissão por justa causa. Tô com depressão, atestado em cima de atestado, vai para o INSS, volta, faz um retorno. Ah, tô com síndrome de burnout, não consigo nem chegar perto do hospital, tenho ansiedade extrema, já começo a passar mal, né? O coração acelera. E aí, de repente, você olha as redes sociais e não é isso. Então, Olha as assim, provas, as redes olha as sociais provas. são as maiores provas. E é uma prova real para uma demissão por justa causa. E vocês mandam mesmo? Sim, Por o nós quê? mostramos para eles na Qual das... consulta. Olha, Como assim? isso acontece, hein, Você me gente? apresentou ontem um atestado de 20 dias, um mês, 60 De crise dias de depressiva, ansiedade, depressão e essas imagens você foi pra Bahia. de ontem. Então, assim, suspeita de Covid. Nossa, olha, é um show de horror. Assim, Você tô sabe com- que eu tive uma funcionária ele tinha tudo, só te cortando. Era monkeypox, tudo que vinha de novo ele e tinha, tinha. né? Ah, O que agora que é é? monkeypox. O que que é isso? É a doença do macaco. O que que é isso? Ela é depois do Covid, gente. É uma doença aí que dá umas bolhas no corpo, com pústula de. Gente, É. não, ele deve ser formado em house, né, É. pra Não, saber o dessas. pior é que ele teve, foi diagnosticado. Ah, tá. Só que assim, ele foi diagnosticado com Covid, a gente Ah, faz então um ele chama controle, Joseph né? Klimber, né? Porque É só quase fala. isso. Aí assim, a gente faz um controle. Tudo é um controle, né? Você faz Uhum. ligações, você monitora, é um monitoramento de Covid. Por quê? Aí para ficar investigando onde eu tô, não, gente, é preocupação com a sua saúde, né? Já que você não tá cuidando tão bem, a gente vai te ajudar a cuidar um pouquinho, né? Sim. A gente se preocupa de verdade, a gente é formado para isso, né? Não, eu tive funcionária que apresentou o exame de Covid. Eu suspeitei que estava falso, né? Sim. Falsificado. Entrei em contato. E isso que ela fez com uma advogada, né? Cabeçuda. Entrei em contato com a farmácia e Sim, pedi o laudo original. sim, Comprovei o vínculo comigo. Só que eles ligam para a pessoa para autorizar, porque é um documento pessoal. sim, E aí ela não autorizou, já foi a resposta dada. Depois, só que eu fui encontrar que a sim. bonitona tinha baixado o atestado original, escrito não reagente, tipo negativo, no computador do trabalho, que foi onde ela falsificou o atestado. Ai, numa dessas foi mandada Nem para embora, aprender né? direito, né? Pois é, e isso, nem pra fazer errado do jeito certo. Que E tom. detalhe, um dos processos que eu cuido aqui é justamente um cara respondendo criminal por falsidade de documento. Sim, Gente, isso é crime, tá? sim, Falsificar atestado é crime. sim, E se você foi afastado pelo INSS, inclusive, for comprovado que foi tudo um conluio ali, independentemente se for na perícia do INSS ou se foi os atestados que criaram um histórico para isso com o seu médico assistencial, isso daí também é fraude contra os cofres públicos, porque a sim, Previdência Social é um cofre sim, público. correto. Então, É, tem todo um panorama aí atrás que as pessoas não consideram. exatamente. E aí a gente faz essas orientações. Poxa, você está com uma doença que é uma pandemia, então quais os cuidados? Isolamento social, primeiramente de tudo. E aí você vê nas redes sociais a pessoa Tá ótima. na piscina. É Um que nem, monte você já de viu o meme? É que gente. nem meme de Aí ele devedor, tá já com viu? monkeypox, sabe? Aquelas pústulas, aquelas feridinhas no corpo com pus. E ele tá numa Tomando piscina sol. compartilhada. Então, assim,
Responsabilidade zero. Demissão por justa causa, filho. Desculpa, você tá brincando com a empresa, né? A empresa não é palhaça, a empresa não tá ali Ainda mais um pra ficar hospital que cuida bancando, da saúde das né? pessoas, né? Ela não tá ali pra bancar os seus finais de semana no clube. Entendi. Não é bem assim. Então, a importância desses documentos ocupacionais é Mas e pra quem por isso. realmente tem a depressão e chega lá e fala assim, ah, é porque eu briguei com a minha chefe, ela faz muita pressão, rola assédio sexual, rola assédio moral. Como que vocês lidam com essa situação? Isso é mandado, no caso, né, no hospital, na empresa que eu trabalho, a gente encaminha para o jurídico e o social, o assistente social, aí já envolve os psicólogos, e aí é uma equipe de investigação mesmo, para ver Entendi. se é real o que ela está falando, se tem. Normalmente, né, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma testemunha para te facilitar, né? Porque é muito fácil também eu falar, nossa, eu sofro assédio moral diariamente no meu trabalho, mas assim, eu não tenho provas, né? Você tem que provar, você tem que Sim. fazer uma gravação, você tem que gravar um áudio, você tem que ter uma testemunha. E é exatamente isso que é o contraponto quando eles vêm com, eu tô com depressão, né? Peguei um atestado hoje, 5 da tarde, 9 horas da noite, eu fui pro maior show da minha vida, tô lá brindando, comemorando a vida, ainda posta, né? Comemorando a vida. E aí você fala, Ué, mas e o como assim? atestado lá de 60 dias que você me deu 4 horas antes? Você Ah, tava, não, mas a essa foto é depre- antiga, é TBT. né? Não, a depressão passou em 4 horas, né? Sumiu, de repente. Tomou uma aspirina e eu tô Gente, eles bem. devem inventar cada Então, uma. assim, é muito complicado, mas Entendi. é o que a gente fala, né? A gente não é bobo. E agora veio uma curiosidade. Isso daí de mentira e tudo mais, tem muita preocupação em cima de mulheres também que não contam que estão grávidas no começo do vínculo empregatício. E já é disso que não pode exigir exame de gravidez na admissão, Não, hein, gente? Não pode. Nem para o hospital em não, que expor a funcionária, ela trabalha com raio-x. não. Aí é um risco que ela assume. E se ela, tipo. Eu entendi o que você quis dizer. Mas assim, não dá pra você exigir por questões de segurança pra ela mesmo. Porque às vezes ela não suspeita. Então, não porque é contra a lei, né, esse exame. Antigamente não tinha essa questão. Você pedia. Eu Pedia. mesmo, na minha época, comecei a trabalhar com 18 anos, era comum se a empresa, ela podia pedir ou não. Então, Entendi. ah, Não, mas é fazer porque um a beta, minha tudo bem? Um dúvida beta era HCG, ok, pelo tranquilo, viés entendeu? ocupacional mesmo. É, Porque imagina, eu vou não, aí é o contratar. risco, não, é o risco que a pessoa está Corre. correndo. Então, assim, ela está assumindo total responsabilidade se alguma coisa acontecer com ela. Entendi. Eles, assim, pelo menos no local que eu trabalho, eles são. Não rola te- nenhuma sugestão do tipo, ó, confirma se você Teve não tá dois grávida, casos não? que a gente suspeitou já e a gente deixou de backup e depois foi comprovado. Porque tem os 3 meses de experiência, né? Uhum. Tem os 90 dias já dá pra descobrir algumas coisinhas. Mas é vínculo. Não pode mandar embora, né? Não, então, mas pelo menos pra afastar, eu digo assim, Ah, né? sim. Então, Sim. assim, você Pra já tira tirar do ela local daquele vínculo. insalubre, Sim. né? Mesmo que ela não fale, mesmo que ela negue. Não, e mesmo se ela não souber. Porque essa era a minha dúvida. Que quando a gente vai fazer raio-x ou ressonância ou coisa do tipo, sempre como paciente vem aquela Sim, fichinha e que você você tem tem que que falar preencher. se você tá Sim. gestante ou não. Aí a minha dúvida era, e para quem trabalha com isso, tem que ter uma frequência ali de declaração? Às vezes não exigir o exame, mas exigir que ela declare que ela não está? Não, a gente vai na confiança mesmo, né? Então, no exame admissional, nos outros também, mas né, mais importante é no admissional, qual que é a data da sua última menstruação? A pessoa tem que Entendi. ser sincera. Isso pode perguntar. Não, isso deve. Isso Ah, deve. Porque já começa ali, na verdade, o prontuário médico dela, né? Então, até para saber se ela tá numa pré-menopausa, numa menopausa precoce, entendi. se é questionado quais os métodos contraceptivos que você usa. Por quê? Tem mulheres que acabaram de colocar um DIU, Sim. então ela vai ter algumas hemorragias, dependendo do organismo. Entendi. Eu achei que isso era discriminação. Não, isso não. Isso é como se fosse a data do seu nascimento. Entendi. Isso, ok. É uma O que ela abordagem mais clínica, pode né? fazer, que já aconteceu, ela pode mentir. Ou se recusar, ela pode? Pode também, mas é uma coisa que, assim, recusar não. Mas houve um caso de uma que um mês depois ela veio no nosso setor. Eu estou gestante. Aí você fala, ué, mas você não menstruou? Ah, menstruei. Como que é que falam? Que a
É a gravidez silenciosa. É. Gente, a hora que eu vi isso. E tem gente que é tão sincero que acaba sendo admitido pela sinceridade. Tem sim, tem porque gente não que tem, chega lá e já foi fala: essa época de olha, eu inseminação, já. acho que eu estou gestante. E aí, ok, a pessoa é muito boa profissionalmente Sim. falando, ela é admitida, e aí tudo depois bem. ela vem e fala: gente, eu estava grávida mesmo. Né? Então, ok, Foi tá, pela tá, sinceridade tudo bem, também, ué. né?